Oi, mamas lindas! Estamos aqui com a Miriam Pacheco, a minha psicóloga preferida do Instagram. É uma mulher muito sábia, assim, que me inspira muito com seus ensinamentos, com a sua forma, né, de abordar assuntos tão complexos que é a mente. E, e eu quis trazer ela aqui para falar com vocês e comigo também um pouquinho sobre todos os sentimentos que a gente tem vivido, né, nesse último ano tão diferente nas nossas vidas e ao mesmo tempo de uma forma genérica, do que a mente, as culpas que a gente sente na maternidade, enfim, o amor próprio. E eu vou começar pedindo para você se introduzir aqui às pessoas, se apresentar, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Seja bem-vinda, e eu estou Ok. muito feliz que a gente conseguiu. Eu também estou muito feliz, Dani. Que bom estar falando com você, é um prazer. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Miriam Pacheco, eu sou psicóloga, eu tenho como base de abordagem a psicanálise, porém, eu tenho uma mentalidade mais positiva, mais moderna em relação aos assuntos de hoje, com um olhar e uma visão mais atualizada, para essa troca, principalmente. Então, eu espero que hoje aqui seja compartilhar, não só que eu, de alguma forma, simule que eu detenha o conhecimento ou toda a sabedoria, mas sim um compartilhar. Até porque estou de frente de uma pessoa que eu sou fã, que é sábia nas palavras, tem uma oratória maravilhosa, já tem me consolado com as suas palavras, várias vezes me inspirado. Então, aqui é realmente um compartilhar de conhecimentos. Amém. Ai, que linda. Nossa, Mi, que bom. Que bom que eu estou feliz com esse encontro. Eu acho que vai ser muito é, bem aproveitado, porque, né, a maternidade traz tantas lutas. Assim, eu não gosto eu sempre falo o seguinte, que a gente romantizar, né, e viver, assim, nessa não é nem fugindo da culpa ou dos sentimentos, mas assim, a gente ignorar, né? Eu acho que é uma estupidez. A gente precisa saber, né, que existe dor, que existem problemas, que existem todas as coisas que a gente passa. Mas ao mesmo tempo, se vitimar também, né, não é o lugar. Então, o que que a gente pode fazer, né, para que a gente possa se conhecer? E uma das coisas assim que mais me chama a atenção na maternidade, que a gente estava até conversando, é sobre a vida. Parece que assim, após a maternidade, parece que tudo, né, desmorona, acaba. Eu não sei se a gente se prepara muito pouco para esse momento tão transformador, né? Eu acho que a gente pesquisa muito mais sobre um carro do que sobre uma gravidez. A gente simplesmente engravida Faz sentido. e a gente vai vivendo aquela coisa. Graças a Deus que hoje a gente tem muito material, né? A gente tem muitos Instagrams, muitas pessoas, porque consultório médico não é um lugar de informação, infelizmente, nos que eu passei, são poucas pessoas que sentam, né, com seus. Bom, aqui nos Estados Unidos eu não tive nenhum relacionamento, né, de sentar com minha obstetra para ela me explicar as coisas ou me ensinar. É muito mais assim da mãe que vai atrás, é uma amiga que compartilha um momento de aflição que passou, enfim. Então, assim, a maternidade ela é muito wild, tipo, é muito, sabe, a gente vai, encara, enfim. Então, essa questão, eu tenho uma opinião, né, em relação a essa questão do antes e o depois, né, e como é que a gente lida com esse depois. E eu acho que a gente, assim, eu quero que você dê a sua opinião, mas o que eu sinto no meu coração, a gente nunca vai ser o antes. Eu acho que vai ser, esse voltar é um pouco impossível, porque eu não sou mais. Agora eu sou Daniela com 2 filhos, né? Eu não tenho como ser essa mulher que antes, quem era antes dos meus filhos. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma essência ali, né? E que por muito tempo, posso dizer assim, eu tive que abrir mão, né? De particularidades, de gosto, de preferências, de formas de. Até o nosso estilo pessoal, a forma de vestir, como a gente
se comporta, enfim, tudo a gente tem que mudar do dia para a noite. O nosso corpo muda, né? A gente precisa dar satisfações, né? Porque a gente agora é mãe, então a gente não pode simplesmente ser nós quando a gente está na frente das pessoas. Então a gente precisa, é muito engraçado o autocontrole, e não só na frente das pessoas, mas eu tenho aprendido muito que eu preciso, tudo é sobre mim, né? Sobre a minha forma de controlar, para que eu possa educar da melhor forma. Enfim, mas para encurtar a história e a pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É possível, né? A gente conseguir viver eu falo nesse limbo, nessa construção entre o antes e o depois, né? Quem eu era, quem eu sou. Será que eu tenho que resgatar? Será que eu tenho que tentar voltar a viver essa vida? Será que eu preciso ou que eu posso sentir saudade dela? Ou que eu tenho que, né, ressignificar as coisas? Eu preciso... O que é que eu preciso fazer, né? Para que a gente possa entrar num path e num caminho que a gente possa cuidar da nossa saúde mental e ser mais leve. Não Sim. negligenciar totalmente e dizer assim, eu preciso, né? Não posso mais pensar nisso, mas também não viver alimentando essa nostalgia. É normal essa saudade, enfim. Só que a gente não vai conseguir viver de novo aquilo ali. Sei lá, não sei se você conseguiu entender. Mas se Sim. quiser falar um pouquinho sobre isso, como que a gente pode, da melhor forma, caminhar de forma mais leve? Eu vou te dar 3 palavras, né? Que dentro da tua conversa eu peguei 3 palavras: idealização, desconstrução e autenticidade. Né? Queira ou não, você disse que a gente pesquisa mais um carro do que pesquisa sobre ter um filho, sobre esses assuntos que são nossos, de nosso interesse também. E, ok, só que talvez essa falta de pesquisa, essa falta de interesse tão profundo, vem porque de uma idealização de quase achar que sabe como funciona. Né? Então, as pessoas têm uma ideia de eu sei o caminho, eu sei, minha mãe passou por isso, fulano passou por isso, e eu vou viver. Então, tem essa ideia, né, dessa soberania de saber talvez esse caminho que o que vai acontecer. Tem dentro disso uma idealização, uma maneira que eu acho que vai acontecer, como eu quero que aconteça, os meus sonhos, os meus projetos, aliás, a minha idealização em relação à minha maternidade. Então, a pessoa, às vezes, foca naquela idealização e desfoca na parte mais crua da realidade. Então, ela começa a idealizar como vai ser. E aí, dentro dessa idealização, ela encontra a desconstrução, né? Bom, vamos lá voltar um pouquinho para a idealização. Eu idealizo que eu vou ser uma mãe, que eu não vou me descuidar, que eu vou ser uma mãe, que eu vou ter tempo para mim, tá? Diferente de você, querida, que não tem tempo, eu vou ter. Minha idealização é que eu não vou gritar com meus filhos, eu não vou me aborrecer com ele, eu vou ser uma mãe plena, eu vou saber falar, né? Então eu idealizo muito aquilo em relação idealizo a perfeição, né? A minha maternidade perfeita. E aí nós encontramos a desconstrução, né? A desconstrução do ideal, a desconstrução daquilo que eu criei, do que me falaram, como eu pensei, dos meus desejos, dos meus anseios em relação àquilo, dos meus sonhos, das minhas curas, porque muita gente idealiza uma maternidade perfeita, um espaço perfeito para se curar, como um lugar de cura, né? O que eu não tive, eu vou fazer, Nossa. né? Então, usa aquilo para cura, e aí encontra a desconstrução de, às vezes, não saber sobre tudo, não ser a mãe plena e tão cheia de tanta sabedoria para lidar com todas as coisas. E talvez, resumindo, dentro dessa desconstrução, aí que a gente faz o gancho para saudade, para pensar como era antes, essa briga, né, esse limbo que você falou, a culpa, a saudade, eu quero conseguir, eu vou conseguir, então esse lugar, essa gangorra que tanto machuca, né, tantas pessoas, que tanto tira paz, tira a tranquilidade emocional, e
traz alguns pesos, né, para como ser. Deixa de viver o hoje. Isso. A beleza do agora, porque a gente não tá nem aqui nem lá. A gente fica assim. E aí, dentro dessa desconstrução, na verdade, a cada 10 anos na nossa vida, nós passamos por uma grande desconstrução, por uma crise de identidade, naturalmente falando. Dentro desses 10 anos, nós vamos passar por, a cada 5 anos por aí, vamos colocar uma média, nós vamos passar por outras pequenas desconstruções. Uau. Então, pensa que muita coisa que você se agarrava ou pensava que era, que fazia, que dominava, que tinha habilidade, que conseguia, você não tem mais, né? Não sabe mais lidar com isso. Então, essa desconstrução incomoda, machuca, é um reajuste. Na verdade, toda desconstrução traz um período de depressão, onde você depois se ergue com um novo conjunto de ser, de eu, de gostos, de sabores, de métodos. Legal. E a terceira palavra, autenticidade. Né? Você me disse sobre como encontrar essa versão. E aí a gente se agarra no autêntico, na autenticidade, que é você mergulhar no novo. Quem que a Dani é hoje? O que você é hoje? Quais são os seus novos métodos de viver a vida? Né? Sempre pensando na sua essência. O que você disse que nós vamos ter uma essência, nós vamos ter um gene, um sangue, uma característica, coisas muito imutáveis, coisas que não vão ser tocadas, mas muita coisa vai ser mudada e eu preciso começar um trabalho de amar, entender, contemplar, pensar sobre essa nova mulher. E dentro dessa busca de autenticidade, eu consigo passar por uma desconstrução, ressignificar com um tempo melhor do que ficar preso nisso e entender as minhas idealizações. Não é tirar a idealização, tá, gente? Idealização é um tipo de expectativa, de sonho bom. Nós temos que idealizar. Precisa sonhar. Precisa, né? Só que aí você vai adequar, talvez, o volume dessa idealização. Entendi. É interessante que você falou aí a questão, né, do desconstruir e de saber que nessa desconstrução há um momento de depressão. Sim. Quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente sabe que a gente está passando por essas fases e não as nega, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade de passar, de viver aquele momento, mas não. Porque, assim, o que eu vejo muito, assim, nos meus, eu falo assim, nos meus laboratórios da vida, né? As pessoas que me escutam, as pessoas que me mandam mensagem, é como se fosse muita dor, é como se o mundo tivesse acabado, é como se a vida não tivesse mais sentido, é como se o cansaço fosse maior do que qualquer prazer em fazer qualquer coisa. E eu falo assim, que quando você fala isso, para mim é muito claro. Nossa, se todo mundo tivesse esse conhecimento, se todo mundo tivesse essa noção, né, do se preparar, que vai haver momentos de ajuste, né, que essas expectativas precisam ser administradas, que a gente pode ter expectativas, mas não viver nelas, né? Saber que é real e que a gente tem que ir ajustando. Nossa, sei lá, eu nunca vou fazer isso com meu filho. Nasce uma mãe, nasce uma língua que a gente vai pagar todos os dias. E fazer com bom humor, né? Tentar aprender, falar assim, poxa, eu achei que era fácil, mas não é tão fácil assim, né? Onde que eu posso recorrer para que isso tenha uma leveza, que eu possa entrar nesse problema de uma forma... E a gente tem as outras mães que a gente compartilha e que fala assim, olha, isso aqui a gente conseguiu assim, essa... E a gente tem muita troca, assim, então isso é muito legal. E aí, quando voltando àquilo que você falou, que me chamou muita atenção, se a gente, né, as mamães que estão nos ouvindo, se a gente conseguir ter este conhecimento e saber que esse momento de depressão existe e é normal, é natural, sim, e faz parte do amadurecimento, faz parte de criar essa autenticidade, talvez a gente tenha mais lucidez para passar por essa fase e não falar assim, o mundo acabou. Nossa, acabou a minha vida, eu não vou ter mais a vida. E aí é onde eu queria
fazer um gancho da mãe que foge. Eu preciso sair para trabalhar. Claro que existem mães que precisam, realmente. Sim. Mas tem algumas que eu vejo assim e falo assim, eu não vou conseguir viver isso aqui, eu não vou, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso cuidar de mim, eu preciso. E é um desespero tão grande como se deixar aquilo para trás fosse curar. Aí quando chega lá, aí fala assim, mas eu tô perdendo isso. Então, assim, quando eu falo para você que realmente é um limbo, a gente não, como eu muitas vezes falo assim, eu tô dentro de casa, isso é o meu dom, mas bate aquela coisa, e se eu estivesse produzindo lá fora, o que eu poderia estar fazendo por mim, né? Então, assim, a gente vive nessas expectativas e realidades, naqueles Sim. versos, né? E a gente sabe que é muito diferente, mas que a gente precisa ter este conhecimento e conseguir se analisar e falar assim, poxa, aonde eu consigo chegar nesse equilíbrio? E eu acho, né, Miriam, que só a gente pode determinar isso. Com muita paciência, análise, né? Você ter uma Sim. terapeuta, ter alguém que possa conversar, ter um grupo que possa desabafar enfim, chegar neste caminho. Existem fases e a gente precisa passar por elas. E não vai ser fácil. Todas vocês idealizaram, todas passaram por uma desconstrução e todas precisam de autenticidade. Não Isso, existe um lugar melhor do que o outro. isso. Essa questão que você disse sobre fuga ou sobre ir para um outro lugar para se encontrar, talvez a gente possa entender que todos nós precisamos desse lugar de autorrealização, esse sabor, Isso. esse prazer. Na verdade, o ser humano, ele busca constantemente, a nossa busca da hora que nós acordamos, a hora que nós deitamos, é pelo prazer. Seja através da alimentação, através do ouvir, do falar, do toque, nós estamos sempre buscando prazer, prazer próprio. E essa autorrealização é esse prazer. E aí, muitas pessoas, por ter medo do novo, talvez, livre a questão da necessidade, né, que nós colocamos aqui com todo respeito, por talvez ter medo do novo, de não sentir esse prazer dentro do novo, busca isso em outro lugar, corre para outras fontes, porque é através de lugares, talvez, lugares conhecidos, lugares que eu sei me posicionar, eu sei fazer, isso, meu lugar de domínio, né? E aí eu vou para o teu trabalho, eu vou para outro lugar, porque lá eu domino, lá eu recebo esse prazer. Aqui eu me vejo fragilizada, às vezes eu vejo sem resposta, dentro da desconstrução. E por isso, talvez, essa busca desse caminho. Um link que eu fiz aqui, você disse que tem esse lugar de compartilhar, que seria bom se todas as mulheres tivessem esse lugar de descansar e de compartilhar. Dentro disso, é bom estar atento entre a diferença de inspiração e comparação. Boa, boa. Porque senão a autenticidade ela não vai nascer. Boa. E é uma linha tênue, é um lugarzinho muito discreto. Eu estou me comparando com a Dani ou eu estou me inspirando? Eu estou seguindo os passos dela ou eu estou me inspirando na maneira como ela se move no mundo? Porque se você parte para comparação, você acaba perdendo a oportunidade de ser exatamente a mãe que você nasceu para ser. A sua autenticidade, o seu jeito de falar, o seu jeito de lidar, o seu jeito de ter medo, o seu jeito de chorar, de sentir cansaço, de reclamar, né? Então, a autenticidade, ela nasce quando você se inspira em pessoas maravilhosas, em companhias, mas não corre o risco de se comparar ou de seguir os passos tão perfeitamente iguais que se perde. Isso é foi muito maravilhoso você tocar nesse assunto, porque aí a gente humaniza a fuga, porque às vezes o prazer que eu sinto em estar, a outra não sente. Então, às vezes, Isso. ela se inspirar em mim e falar, eu preciso sentir esse prazer, vai ser para ela prejudicial, porque ela não tem esse prazer. E a busca dela em estar lá fora, né, talvez seja necessário. Então, não quando eu mencionei aqui, não é que a gente não possa querer sair, mas existem casos, né, que a gente vê, e eu já vi, de mães, minhas amigas, que saíram e se arrependeram e voltaram. Foi esse momento de fuga. Mas existem também as outras mães, e também tenho amigas que têm a necessidade do prazer. E aí, quando você falou, foi muito claro.
o prazer dela não é o mesmo prazer meu, né? A forma com que ela vê e lida com o cotidiano e o dia a dia da maternidade não é a mesma forma que eu vejo. E aí, quando você traz isso, né, da comparação e inspiração, é muito maravilhoso, porque é tudo isso aí. Ou você se compara e se frustra, porque você não sou eu, e você não sente as coisas como eu, Isso. ou você se inspira, fala assim, poxa, eu preciso buscar o meu caminho, né, de satisfação, de prazer, assim como eu consigo fazer, eu vou procurar o meu. E, nossa, muito bom, muito, muito legal. É. E, gente, esse lugar de autenticidade, ele é um lugar prático. Não tem, eu sempre falo, eu amo essa palavra, eu sempre, a autenticidade, ela é prática, ela é experiência, ela é vivência, quase que engasguei. Ela é vivência. Não tem, você pode ler livros maravilhosos, eu tenho pessoas, livros, autores que me inspiram em relação a essa palavra, a estudar a fundo isso, autenticidade, enfim. Só que eu mergulhar em artigos, eu estudar e buscar isso só na teoria, Não, não acrescenta, talvez você não tenha uma experiência tão real, ou talvez nem viva isso. A autenticidade, ela é prática, é pequenas contemplações, experiências da vida. O que eu gosto, o que funciona, o que eu não gosto, o que me dá prazer, é ficar aqui, é fazer de outra maneira, é agir assim, o que me dá resultado, o que eu me sinto grande, rica, e pode ser totalmente diferente da sua companheira, e tudo bem, você vai se sentir alimentada. eu acho muito interessante essa questão de ser autêntico, né? E ser autêntico é estar dentro do seu propósito. Porque nós somos diferentes, né? Somos únicas, né? Dentro da Isso. nossa casa, na nossa família. E o propósito de cada mãe na vida de cada criança é único, porque cada criança é única, né? Então volta aquela questão do não comparar. Eu comparar essa mãe que se compara a mim com uma criança completamente diferente da minha, eu coloco ela dentro de uma caixa, dentro de uma forma que ela não vai conseguir viver aquilo ali, da mesma forma que eu, como eu tenho muitas mães que, meu filho dorme a noite inteira, eu tenho uma noite de sono, mas eu não, o meu filho não dorme a noite inteira. Ai, mas por quê? O que será? Será que ele tem algum problema? Não, ele não dorme a noite inteira. Então, Daniela tem um pouco menos de paciência do que aquela mãezinha que dorme a noite inteira. Então, a gente poder encaixar o nosso estilo de vida e saber, poxa, aqui eu não vou conseguir fazer dessa forma, aqui eu vou conseguir fazer. Isso. E criar os nossos padrões, né? De cotidiano, de rotina, assim, é muito importante para a nossa saúde mental. E eu sempre Exato. falo isso no meu Instagram. As nossas expectativas em relação às crianças têm que estar lá embaixo, porque elas são crianças. E a gente está vivendo um movimento de enxergar as crianças como crianças. A criação conservadora, que era a criação dos nossos pais, eu não sei se é esse termozinho que chama mesmo. Eu acho que é outro termo. Que é, tipo assim, engole choro, né? Tu tá tudo bem, não doeu, vai passar. De tratar a criança como mini adulto, né? As nossas expectativas em relação às crianças, né? Você tem que me obedecer, eu estou falando, você tem que entender. Por que você não está ouvindo? Então, hoje, a neurociência tem ajudado muito as crianças, né? A psicologia positiva tem ajudado muitas crianças. E não só as crianças, nós, mães. Porque eu falo, o único problema de nosso, da gente, que eu vivo, é as minhas expectativas em relação aos meus filhos. Quando eu coloco minhas expectativas lá em cima, ele precisa me obedecer, ele entende o que eu estou falando, ele sabe o que ele está fazendo, ele vai conseguir, porque eu já expliquei uma vez, eu expliquei duas vezes, se ele não fizer, ele vai apanhar. Então, se a gente coloca essas expectativas aqui em cima, e os nossos filhos, eles não estão suprindo porque eles são crianças, eles não são adultos, né? A gente sabe do córtex frontal, né? Frontal. Que você pode falar muito melhor que eu, mas é uma área do cérebro que determina as reações, que tem o controle, né, das reações e tal. E a gente sabe que isso só vai amadurecer lá para os 20 e tantos anos de vida. Então, assim, nem a gente, né, Sim. tem esse controle. Quanto mais uma criança que está ali sendo exposta no mundo agora, está sendo ensinada, enfim, então, quando a gente tem as nossas expectativas alinhadas lá embaixo, porque ela é uma criança, a gente consegue ter o dia muito mais leve.
Mas quando a gente tem as nossas expectativas aqui em cima, nossa, hoje ele vai ter que comer tudo. Hoje ele vai arrumar este quarto em 2 minutos. Gente, ele só tem 3 anos, ele só tem 5 anos, ele só tem 4 anos de vida. Eu que tenho 31, é tão difícil dobrar minha laundry lá em cima. Tá uma semana lá, eu não consigo dobrar. E eu sei que eu preciso dobrar. Eu tinha na minha mente assim, nossa, meu filho, ele nasce em branco. E eu vou moldando ele. E eu descobri que não, né? Os nossos filhos, eles já nascem cheios da gente, de mim e do meu marido. Sim. Eles nasceram da minha entranha, eles têm a personalidade deles, eles são eles. É aquela coisa, a gente fala, eles são únicos, mas a gente não para pensar o que é ser um indivíduo. Não, eu vou moldar a mente dele, o que ele vai fazer, como vai reagir. E assim, eu tenho 2 filhos que são completamente diferentes. A Olivia escuta, o Thomas joga. O Thomas, ele não consegue ouvir como a Olivia consegue. E eu consigo muito enxergar ele em mim e como a Olivia como pai. E aí é nessa parte que a gente pode parar e analisar o por que não pegar essa fase da vida da criança e dessa fase da nossa vida, e é onde, que eu até escrevi no negócio do Dia das Mães, é onde eu sou exposta, no meu pior e no meu melhor, porque é nela que eu me vejo, é nele que eu me vejo, eu falo, nossa, é igualzinha a minha. E aí onde a gente vai se transformando, vai se enxergando, vai melhorando, para que eles possam ser melhores que a gente, né? Muitas vezes eu uso um exemplo, porque até eu vou usar o exemplo da palavra eu te amo, da escassez, né? Tá. Muitas pessoas têm dificuldade hoje de falar eu te amo, né? Ou não falam a palavra eu te amo, não demonstram com grandeza esse sentimento, porque julgam não ter aprendido, não ter aprendido isso no lar, Ah, vivido isso, né? E aí essa ideia vai se perpetuando e virando por gerações e gerações, e aí isso aumenta a ideia de que os pais realmente são pega um serzinho em branco, uma massa de modelar e começa a fazer a sua maneira. Não, eu acho que o movimento dos pais é mexer, é movimentar algo que já está. E o quanto eu movimento isso dentro dele é o quanto ele vai ter habilidade de colocar isso no mundo. uau. Ela já sabe falar eu te amo, ele já sabe fazer coisas boas e coisas ruins, né? Luz e sombra, já sabe, já vem com genezinho, já vem com identidade, com isso que você falou de o espelho, o confronto de ser igual, já está tudo ali. E aí, a ideia de ter pais, de ter cuidadores, de ter esse pertencimento, é alguém que mova isso dentro, de uma maneira que, quanto mais eu movo com mais habilidade, mais essa pessoa terá a habilidade de lidar com isso no mundo. Se esses pais movem a habilidade de dizer eu te amo, de mostrar esse sentimento, essa criança vai ter essa habilidade de lidar com isso lá fora. Então, diminuir essa ideia de autossuficiência, de superpoder em relação a eu tenho toda a obrigação de colocar as coisas dentro dos meus filhos, vai te pesar, vai te cansar, né? Traga de novo a ideia de eu preciso me conhecer para saber como eu mexo isso dentro dessa criancinha, o Amém. como eu movo isso, o quanto eu acelero, cresço, fermento, diminuo, coordeno isso. O seu papel é coordenar alguém que já vem ali, não vem numa escassez, já vem ali numa suficiência. Uau. E buscando a abundância dentro disso. E mesmo que você, infelizmente, nasça num lar, viva por um grande tempo dentro da escassez, não se preocupe. Ou essa criança, ou você, vai conseguir ser abundante no mundo. Talvez com um pouquinho mais de falta de habilidade, mas vai conseguir. Não para nessa ideia, tipo, eu não recebi, eu não vou dar. Não me É. deram, não sei fazer. Sabe, sim. Vamos buscar que consegue. Olha Vai demorar um pouquinho, talvez. que top. Nossa, Miriam, essa foi muito boa, essa questão das habilidades. E dessa outro ponto, né, para as mãezinhas pensarem, né, essa
obrigação de fazer eles serem algo que a gente não tem esse poder. Eles já são. A gente já fez no nosso ventre, né? E Deus já determinou, né? A personalidade está tudo ali. Dentro dos meus óvulos, do espermatozoide, né? Da criação, ele já não tem essa escassez. Então, a gente precisa se tirar este peso, deixar de absorver, né? Essa autossuficiência, e essa né? função, né? Isso. E é muito mais fácil. Nós vamos pensar, de vez eu fazer um ser, eu vou, né? Eu já ouvi um negocinho que é como se fosse um rio, né? Um rio que Isso. corre. E a gente, Gosto desse movimento que você fez. aí a gente vai colocando as margens, os limites, a gente vai ressignificando algo que a gente já viveu aquilo ali, falar assim, olha, isso aqui não é legal, filho, porque eu já vivi assim, então vamos ressignificar, vamos falar mais sobre os sentimentos, porque mamãe não sabe falar sobre sentimentos, mas eu quero que você aprenda que é legal a gente Isso. dizer que tá doendo, o que que é dor, o que que é o choro, enfim, nossa, muito bom isso, muito bom, mexer, né, Isso. aquele conteúdo que Que existe já para que eles tenham a habilidade de viver. Gente, isso é a sabedoria da vida, é ter a habilidade de viver. E a sim. gente não tem, a gente vive assim, ó, batendo na cabeça e vai. E a gente sofre, às vezes, por tanto não. Por que será que a gente sofre tanto?